Aqui no Brasil, quase a metade das mulheres chefes de família. Então, você tem as mulheres totalmente responsáveis pela criação dos filhos, pela formação da sociedade. Como é que você avalia essa situação? As mulheres, mesmo quando dividem, né, o espaço da casa ou a família com o parceiro, elas sempre são responsáveis, né, pelos filhos. Agora, nessa nossa contemporaneidade, as mulheres assumem a responsabilidade do cuidado com os filhos, dedicar mais tempo aos bebês e às crianças, e também elas respondem por esse lugar digamos assim, do laço emocional. É o primeiro laço emocional, elas sustentam esse primeiro laço emocional com os filhos. Então, isso sempre foi uma responsabilidade muito grande para elas. Você vê que sempre culpam a mãe quando um filho erra, né? A gente vai ver nessa perspectiva histórica. Hoje, as mulheres elas estão respondendo por essa responsabilidade com os filhos, com o cuidado com os filhos, com o zelo, com esse amor materno, mas isso segundo uma psicanalista francesa, Elisabeth Badinter, isso é uma invenção da modernidade, esse mito do amor materno. Ela coloca, esse livro ela escreveu em 1980, mas é um livro assim muito divulgado, é que ela escreve que antes do século XIX, até o século XIX, essas mães, por exemplo, que tinham filhos, elas não tinham essa responsabilidade do cuidado. As mães que eram mais diferenciadas, as mães, digamos, da sociedade burguesa, elas pariam e entregavam os filhos para as amas de leite. E às vezes esses filhos só lhes eram devolvidos depois de 5 anos. Então elas não viviam esse sentimento de maternidade. Mas nesse período se desenvolve o quê? Uma série de problemas com relação à mortalidade infantil, porque eram crianças mal cuidadas, eram vítimas de infecções, e aí morriam muitas crianças. Aí começa, então, o saber médico, o saber científico, o saber teológico a começar a interferir nessa relação mãe-bebê, digamos assim, e criar todo esse sentimento, esse amor. Você acredita que, por conta disso, há uma tendência da mãe fazer todas as vontades dos filhos? Esse exercício da maternidade, a gente chama de maternação. Porque, na verdade, a criança, nessa relação, a criança, quando ela começa a olhar o mundo, a ver o mundo, ela começa a querer entender esse mundo e achar que ela também tem que dominar esse mundo. Então, ela não tem noção de riscos, do limite. Então, começa a exigir coisas. Isso. E as mães, na modernidade também, elas vivem, né, esse dilema de permitir ou não, ou de satisfazer aquela vontade dos filhos, aquela exigência, e conviver com os limites, e tentar impor limites. E terminam, muitas vezes, até exatamente pela culpa, porque hoje, na modernidade, as mães não têm mais aquele tempo disponível para cuidar só dos filhos. Por estar trabalhando fora, pode vir a culpa. Porque elas têm, além delas cuidarem, delas terem a responsabilidade dos cuidados domésticos, elas também têm a responsabilidade de gerar renda. Então, dividida nesse dilema, ela, às vezes, pelo fato da ausência dela junto a esse filho, ela tenta exatamente suprir
essa ausência, dando coisa, permitindo coisas. Você acredita nesse ditado que diz que se a mãe não fizer o filho chorar hoje, ele pode fazê-la chorar amanhã? Ela remete exatamente a essa história do limite, né? É dizer o seguinte, nem tudo é permitido. Então, o mundo não é assim. Uma coisa é a criança querer na medida em que ela quer aquilo que lhe satisfaça, que lhe dê prazer, que lhe dê alegria. Mas nem tudo isso é bom. Nem tudo isso vai satisfazer a outras necessidades. Nós somos regidos por 2 princípios, né? No nosso desejo, na constituição do nosso desejo, o princípio do prazer e o princípio da realidade. Então, o princípio do prazer é tudo aquilo que me dá satisfação. Então, é a comida, é tudo aquilo que... o lazer, enfim. E o princípio da realidade é dizer não. Tem um tempo, tem um momento, tem um prazo. Então, é dar a interdição, é dar o limite. Então, se não há esse limite, se você permite tudo, quem sabe esse adulto... Aí o mundo vai dar o limite, isso, né? E esse adulto vai ser um adulto problema. A Tânia Zaguri, filósofa, ela fala assim, que você saiu do período do autoritarismo e aí para o período da permissividade. Essa noção dessa família, digamos, tradicional, esse mundo doméstico, havia a imposição, por exemplo, da autoridade. Geralmente era do pai, né? Do pai, se tivesse a figura paterna, mas comemos na família, onde não há a figura paterna, existe o que a gente chama do nome do pai. Esse pai ele está presente nas normas, nas normativas, na disciplina. Então, antes, dizia-se que criança não tinha querer. Então, o que predominava era a vontade e a autoridade do pai e da mãe. A própria mãe, numa relação de conjugalidade, né, onde essa conjugalidade, a mãe delegava ao pai esse limite. Então, hoje, essa condição é outra, porque a infância também inventou-se a infância, né? Essa fase em que a criança tem que ser respeitada, o seu desejo também tem que ser levado em consideração, a sua vontade, não tem que castigar, não tem que impor limites. Então, essa mãe fica dividida. Então, ela não quer ser mais aquela mãe carrasca, digamos assim, entre aspas, né? Que seria aquela mãe dominadora, mãe moderna, então termina abrindo mão da sua autoridade. Isso também não é muito recomendável. As nossas mães foram criadas para o casamento. E a minha mãe, com 81 anos, fala que ela quis criar as filhas de forma diferente, para serem independentes. Como é que hoje você percebe as jovens sendo criadas? Elas são as filhas da minha geração, né? Da geração da gente, e que as nossas mães, elas vinham dessa rigidez, né? Do regime familiar, do núcleo familiar. Então, as mulheres, elas eram preparadas para casar. Desde criança, as mães delas já preparavam um enxoval, já tudo isso, já para arranjar o casamento. Então, para casar, e casar significava ter filhos. Então, para a mulher, a maternidade era o destino. Então, se não casar, você precisa casar, minha avó dizia para mim, você precisa casar para ter seus filhos. Eu dizia uma coisa, outra coisa é outra. Então, hoje, essas jovens mães, elas já têm a referência de nós, mães que vivemos aquela fase de passagem entre aquela mãe apagada, digamos assim, né? E que não tinha uma referência, a gente não aceitava, o caso da sua mãe, por exemplo, de não aceitar mais para minhas filhas o que ela passou. O que ela vivia. Hoje, essas jovens, ela tem a referência dessa mãe, que às vezes ela tem até uma crítica.
Algumas amigas minhas, eu ouvi da filha de uma amiga minha, dela dizer assim, eu gostaria que você fosse a mãe que as outras meninas têm, porque a senhora nunca me disse um não, a senhora nunca me impediu de fazer as minhas burradas, então eu me lancei nessa vida por minha conta e risco, você nunca me disse não. Então, aí ela foi justificar, ela disse, mas é porque eu não queria impor, que você vivesse o regime de família que eu vivi. O que a superproteção pode causar? Filhos e filhas medrosos, preguiçosos, dependentes ou suicidas em potencial? A identidade tem um lugar da subjetividade que o sujeito processa tudo aquilo, todas as informações que ele vive, os regulamentos, as experiências, e ele processa. Mas, na verdade, quer dizer, isso vai gerar o quê? Uma insegurança. Vai gerar insegurança, vai gerar medo, vai gerar uma série de comportamentos. Pode, não é necessariamente isso, pode. Pode, é possível que fiquem pessoas inseguras, indecisas, que não saibam reagir diante das dificuldades da vida. Então, porque ele não tem. Porque a primeira forma nossa de vivência é o exemplo. Você se espelha, a primeira forma de socialização de nós, humanos, é a vida familiar, é o ambiente que você foi criado. Então, antes de você desenvolver o pensamento crítico, você diz, é assim que tem que ser porque eu sempre assisti isso. Então, se a sua mãe, se os seus superiores, eles não lhe dão essa interdição, eles não lhe dão um norte, uma orientação, você pode, depois, diante de determinada situação, de se interrogar, e agora? Como é que eu fico? O que eu faço? Porque não há uma referência, não há um referencial a você se remeter. Para finalizar, por que tentam santificar as mães? Essa é só uma pergunta, mas é bem abrangente. Exatamente. Quando eu falei dessa história de entregar a maternidade para a mãe, dizer, assuma esse lugar, esse amor, ame seu filho, porque é dele que vai depender, é de você que vai depender, é o futuro do país, o futuro da família, o futuro homem ou mulher. Então, aí as mães começam, e aí esse bombardeio, ele vai de todos os lados, da moral, da ciência, né, que muitas vezes é contra nós, aí vai criando todo esse clima de que as mães ficam lidando com essa dificuldade de saber o que é maternar de fato. Porque a gente aprende, não é dizer que a gente não sabe. A gente, desde que nasce menina, quando nasce já tem os brinquedos, já recebe a boneca, já recebe o fogão, já recebe tudo. Então, ela já recebe um modelo de ser feminino. E aí, ela vai o tempo todo recebendo isso. Agora, resta saber se isto realmente é o que a gente quer. Muito obrigada, Dulce. E a mulher Lurdinha, se sente uma mulher realizada? Eu me sinto realizadíssima na minha vida. Você é muito feliz, você passa sempre para a gente isso. Eu queria que toda mulher fosse feliz, se sentisse realizada, porque sempre eu procurei fazer que os direitos sobressaíssem. Direito da mãe, o direito da esposa, o direito à liberdade. Nunca fui amarrada. Uma mensagem para a mãe mais jovem. O primeiro é o amor a Deus. Quando nós amamos a Deus, a Jesus Cristo,
Nós não somos amarradas. Você já determinada, o que você quiser fazer, vá e faça. Existe uma diferença entre você ser autoritária e você ter autoridade? Eu, em alguma situação, eu percebo que eu sou autoritária, né? Por exemplo, Dê um exemplo. a minha filha de 22 anos, até dos 8 anos, ela não podia dormir na casa de uma amiga que eu não conhecesse os pais, que eu não tivesse um referencial. E aí eu disse, bom, depois que ela fez 21 anos, eu digo, agora você já pode dizer que vai dormir na casa de uma amiga e tal. E hoje, quando ela vai sair, por exemplo, ela arruma, vou sair. Para onde? Aí ela diz, aí eu digo, bom, tem 22 anos, não precisa pedir. Mas, se disser que vai para um lugar que eu discorde, eu digo, não vai e pronto. Saiu-se de uma situação em que os pais e mães só mandavam. E hoje tem toda uma geração que há muito essa coisa da culpa da mãe trabalhar fora e também de não ver a diferença entre você estar cedendo demais ou você estar tendo pulso. Eu me preocupo muito, quando eu ajo dessa forma, eu tenho uma preocupação muito grande com o limite. Por exemplo, eu tenho medo de reprimir minhas filhas. Eu te confesso que eu tenho muito medo de reprimir. Eu me policio para não agir de forma repressiva, porque eu entendo que se eu reprimir, eu não vou conquistar a confiança. Então, eu dialogo, eu negocio, e para conquistar a confiança e a gente trabalhar um certo acordo, né? Mas a permissividade, eu acho que é um dos males da nossa juventude no momento. Então, assim, às vezes a gente, ou por medo, ou às vezes até por omissão, por falta de dedicação de tempo, a gente termina sendo permissivo. E quando a gente é permissivo demais, nós mães, pais, a gente termina perdendo um certo controle. E eu acho que é necessário a gente ter controle, sim. De que forma? Onde está? Com quem está? Porque muitas vezes o jovem termina indo para a situação de vulnerabilidade e quando os pais vão tomar conhecimento, todo mundo na rua sabe o que está acontecendo. Quando o pai vai tomar conhecimento, mas eu não sabia disso. Então, eu acho que é necessário a gente ter esse acompanhamento, esse controle. E o diálogo, a negociação, eu acho que é a base de tudo. Não se tem receita, mas negociando, dialogando, dá para a gente ter um controle melhor e minimizar essa mazela que a nossa juventude está caindo. E para a gente encerrar, como é a vida da mulher Conceição? Eu acho assim, nos últimos 4 anos eu tenho trabalhado, sido mãe e às vezes eu tenho sido do lar, né? Eu não sou recatada, mas eu sou do lar, sim. No momento eu sou do lar e não tenho nenhum problema de dizer que sou do lar, né? Eu cuido da minha casa, também cuido das minhas filhas, faço minhas atividades domésticas, faço mesmo, sou do lar. E as meninas, como a gente tem uma relação muito amistosa, né, muito aberta, muito de diálogo, esse lado mulher, eu acho que eu preciso dar uma olhada com mais atenção para ele, porque as minhas próprias filhas, elas ultimamente pegam muito no meu pé para isso. Olha, você tem que sair mais, você tem que se divertir, às vezes até dizendo que eu tenho que arrumar um namorado, elas dizem isso, né? E eu vou fazer 48 anos de idade, estou com 4 anos de viúva e esse momento eu olho um pouco para mim como mulher. Te confesso que olho, mas tenho consciência disso. Não me incomoda muito essa situação, porque eu estou feliz, serena e tranquila de estar dedicando ao meu lar, ao meu trabalho, às minhas filhas e ao estudo, né? Eu comecei a fazer um mestrado agora e é prioridade na minha vida, sem deixar de olhar bem para as meninas, mas acho que preciso dar uma olhada para a mulher. Aguarde, que no próximo bloco você vai ver uma conversa entre mãe e filha. As duas são cantoras piauienses, no quadro Meu Olhar Cultural. Quero nascer, quero viver, deixa-me, preciso andar, vou por aí a procurar
rir pra não chorar. E se alguém por mim perguntar, diga Sob que outro olhar, eu sou oferecimento com vontade